Nesse momento, Brasília chamando já no nosso telão aqui, a Beatriz Souza chegando ao vivo, agora com o outro lado. Ela já ouviu o presidente, já trouxe aqui o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, e agora ela está com o deputado Paulo Pimenta, que foi um dos protagonistas ali daquela cena, ele que é da base governista e que não concorda com a votação como foi feita. Beatriz. Isso mesmo, o deputado Paulo Pimenta, que faz parte da base governista. Deputado, foi falado ali em fraude, né, na contagem dos votos e o motivo de toda aquela confusão. O que aconteceu? O senhor vai recorrer Davi Alcolumbre? O que vai acontecer? Qual é o processo agora? A palavra mais correta não é recorrer. Nós vamos informar a mesa diretora do Congresso Nacional que ocorreu uma fraude na apuração dos votos sobre um determinado requerimento. Tinham 14 parlamentares no plenário, todos esses parlamentares titulares. Esses 14 parlamentares são signatários desse documento e mesmo nós estando ali como 14, o presidente contou até 7. E a hora de chegou no 7, ele parou de contar e anunciou: tem somente 7. Né? Então ele, de forma deliberada, fraudou o resultado da votação e anunciou que havia tido maioria dos votos, uma posição que na realidade tinham só 7 votos e nós tínhamos 14. Nós estamos convencidos de que essa fraude não ocorreu por acaso, ela foi uma ação deliberada por parte do presidente da comissão. E por conta disso, inclusive, nós vamos representar contra ele no Conselho de Ética do Senado Federal por quebra de decoro parlamentar, por violação do resultado de uma votação e também, né, por uma atitude desonesta de parte dele, incompatível com a conduta que nós precisamos para um parlamentar, especialmente para um senador da República. Nosso apresentador Nelson quer fazer uma pergunta? Pode falar, Nelson. Bia, transmita ao deputado Paulo Pimenta a pergunta a respeito do mérito. Sobre o mérito, por que ele e a base governista são contra a quebra do sigilo bancário do filho do presidente? Pode repetir a pergunta, por favor? Por que o deputado Paulo Pimenta e os seus colegas de partido são contra a quebra de sigilo bancário do filho do presidente Lula? Por que a base governista é contra a quebra de sigilo do filho do presidente Lula? Por uma razão muito simples. Existem milhares de documentos, quebras de sigilo, informações que chegaram até a CPI e não existe nada que vincule o filho do presidente com o objeto da CPI, que é a investigação sobre fraude de descontos associativos do INSS e também sobre empréstimos consignados. Não existe nenhum depoimento, não existe nenhum documento, não existe nada, né? Então o que há é uma tentativa por parte, né, do esquema bolsonarista que cometeu esse crime, esse roubo, de impedir que a investigação possa avançar no sentido da gente poder levar para a sociedade brasileira mais informações. O que já ficou claro na CPI? Este esquema criminoso, ele surge em 2021. As mudanças que foram feitas no INSS, que permitiram que esse esquema criminoso acontecesse, ocorrem através de decisões do Bolsonaro, do Paulo Guedes e do Onyx Lorenzoni. Nós já conseguimos identificar quem foram as entidades fantasmas que eles permitiram que fizessem o roubo. Nós já conseguimos rastrear boa parte do dinheiro, inclusive dinheiro na conta do Onyx Lorenzoni, que foi ministro da Previdência do Bolsonaro. Agora nós já descobrimos que a pessoa que foi o maior contribuidor, a maior contribuição para a campanha do Tarcísio e do Bolsonaro foi do Zetel. Quem é o Zetel? É um cunhado do Porcaro que botou 5 milhões de reais roubado na campanha do Bolsonaro e na campanha do Tarcísio. Então, como a investigação está avançando, a oposição tenta criar uma narrativa do tipo: e o Lulinha. Gente, eu já vi isso, né? Eu é muito jovem, mas o pessoal que acompanha a política no Brasil lembra quando eles diziam que o Lulinha tinha uma Ferrari de ouro, era dono da Friboi, era dono da JBS, né?
A dona Marisa, esposa do presidente Lula, morreu vendo os seus filhos e ela serem enxovalhados. Na época, o netinho do presidente Lula que morreu, teve inclusive o seu laptop confiscado pelo Sérgio Moro, sob suspeita de que ali poderia ter alguma informação sobre crimes que nunca foram comprovados. Então, a oposição acha que pode enganar a sociedade brasileira. Não existe nada, nenhuma investigação sobre o INSS que vincule qualquer pessoa da família do presidente. E o que aconteceu hoje aqui foi a coisa mais lamentável, mais vergonhosa para o parlamento que eu assisti nos meus 24 anos como parlamentar. Houve uma fraude deliberada. Infelizmente, o presidente Carlos Viana terá que responder por isso. E eu não tenho absoluta dúvida de que vai ser anulada a votação. Por quê? Porque era que nem no futebol, né? Tinha um juiz ladrão. O juiz ladrão acabou quando chegou o VAR. Hoje, se o juiz roubar, chama o VAR. O VAR mostra. Agora tem o VAR aqui. O Carlos Viana, ele é antigo, então ele é do tempo que não tinha câmera, que não tinha as imagens, não tinha as fotos, agora tem. Então ele disse que tinha 7, ok? Vamos ver. Pega as imagens, pega as fotos, nós estamos dizendo que tem 14. Vamos ver quem é que está mentindo. Se as imagens e as fotos da Câmara mostrarem que na hora da votação tinham os 7 que ele disse, ele tem razão. Agora, se as imagens e as fotos demonstrarem que na hora que ele contou tinham 14, e mesmo assim ele omitiu esse número, ele cometeu uma ilegalidade, o VAR vai mostrar, a votação vai ser anulada e ele vai ser responsabilizado por ter tomado essa atitude claramente antidemocrática, que não pode passar impune. A gente não pode permitir que algo tão grave, que foi cometido por um senador da República, passe impunemente. Ele era conhecido como senador Carlos Viana. A partir de hoje, ele é conhecido como o fraudador Carlos Viana. Nelson? Mais uma pergunta, Bia, por favor, ao deputado Paulo Pimenta. Como ele avalia o pedido que foi feito pela Polícia Federal de quebra de sigilo do filho do presidente e que foi aceita pelo STF? Nosso apresentador está perguntando como que o senhor avalia o pedido da Polícia Federal sobre a quebra de sigilo do Lulinha. Em primeiro lugar, eu não conheço. Em segundo lugar, uma coisa eu posso assegurar. Não deve dizer respeito ao objeto da CPI. Essa CPI aqui é para tratar de descontos associativos do INSS e consignado, crédito consignado. Se porventura outra investigação a respeito de qualquer pessoa, porque eu não estou aqui, gente, para passar a mão em cima da cabeça de ninguém. Eu não estou aqui para querer que qualquer pessoa tenha um escudo que impeça que ela seja investigada. O que eu estou dizendo é que aqui, nesta CPI, que investiga crédito consignado e desconto associativo, não tem nada que envolva qualquer pessoa da família do presidente. O que há são pessoas que claramente estão envolvidas e que o presidente e o relator estão protegendo. Mas, independente disso, tem um fato hoje que é o mais grave de todos, que foi a fraude. Independente do conteúdo do que foi votado, tem algo que é inadmissível. Foi uma votação ter sido fraudada. Entende? Juiz ladrão. Juiz ladrão tem que ser banido. O VAR vai desmentir. Vocês da Jovem Pan têm as imagens. Eu peço a vocês, mostrem para os espectadores, mostrem para as pessoas que estão nos assistindo as imagens do momento da votação. E contem, façam a contagem. E digam para as pessoas, não, deputado Paulo Pimenta, digam vocês, se tem 14 ou se tem 7 pessoas na hora da votação. Se vocês acharem 7, parabéns. Agora, se vocês falarem a verdade para as pessoas, vocês vão dizer que tem 14 e que o presidente fraudou o resultado daquela votação. O senador Carlos Viana disse que viu as imagens e disse que essa imagem era depois da votação, que ele tinha contado 2 vezes. Tranquilo, gente. TV Câmara mostra ao vivo, né? O presidente Carlos Viana tem que entender que hoje em dia não tem mais espaço para esse tipo de manipulação. A TV Câmara transmitiu ao vivo. Nós temos a imagem do momento da votação. A imagem é quando ele está contando. Ele conta 1, 2, 3. Quando ele chega no 7, ele para. Por que ele parou no 7, se nós éramos 14? Eu já havia previamente ido até a mesa e falado, Carlos Viana, nós temos aqui 9 deputados e 5 senadores. Nós estamos aqui em 14. Estou informando o senhor previamente
para que o senhor possa prestar atenção, porque nós vamos os 14 estar em pé, e eu vou lhe dar inclusive o nome dos 14, presidente, para que o senhor não se engane. Então ele sabia quem eram os 9 deputados, ele sabia quem eram os 5 senadores e senadoras, e mesmo assim ele optou por mentir. Será que ele acha que vai mentir para a sociedade brasileira?